Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro podcast, que ainda não tem nem nome, né? Maravilha. Esse é o primeiro podcast que eu tô fazendo junto com esse meu amigo aqui, Matheus Stack, um cara que eu tenho a honra de estar perto já há muito tempo já. Já faz uns 10 anos que a gente caminha junto mesmo, mas que a gente já se conhece já faz um bom tempo. Então, antes da gente começar qualquer coisa, quero agradecer também a equipe do MB, o Instituto Mundo Bíblico, que disponibilizou esse lugar para a gente gravar aqui, esse cenário que a gente está aqui agora. E, enfim, é isso aí. Como você está, meu querido? Cara, eu tô bem, cara. Estamos aqui, né? Primeiro, é uma alegria estar aqui, né? Bom demais. É para ser uma conversa, então nós vamos conversar legal, cara. É realmente bom ter esse momento aqui e tô bem, cara. Tô bem, tô vindo de um momento um pouquinho atribulado de hoje durante o dia, mas depois a gente conversa sobre isso. Jogado aí. Alguns vômitozinhos, algumas coisas que é normal, né? Quem tem filho, a gente tem essa correria. Bom, para quem não sabe, o Matheus tem mais experiência de podcast do que eu, né? Já fez uns 17 programas. Foca no esporte, né, cara? Era bom. Eu não sabia falar nada de esporte, mas eu sabia apresentar, né? Fingia que sabia, né? Então é melhor apresentador que eu já, né? Então... apresentar é bom, né? Olha, dá uma saudade disso aí, cara. Porque é bom mesmo. Bah, que massa. E queria saber como que foi a tua conversão? Como é que foi a tua primeira experiência assim com Deus? Como que foi tudo isso? Qual foi a tua primeira conversão? Eu sei que desde sempre, basicamente, tu foi convertido, né? Sim. Mas a gente sempre tem talvez aquele momento principal, crucial, assim. Então eu queria saber como que foi essa história aí. Legal, cara. Então, a gente fala que nasceu na igreja, né? Isso aí realmente, nossos pais nos conduziram desde pequeno à igreja. Então, para mim, igreja não é uma coisa anormal, sempre fui lá e para mim era uma coisa a mais que a gente fazia. É óbvio que estava sendo sempre colocado dentro do meu coração coisas que a criança pega. Então, tem canções que eu canto até hoje, tem coisas, manifestações, enfim, tudo que eu lembro era daquele tempo, mas não era uma conversão. Era não posso dizer uma religiosidade, mas era um programa legal de fazer, né? Cara, a conversão mesmo rolou, eu me converti lá por uns 8 anos, tá? E aí... 8 anos? 8 anos. Ah, tá. Eu tinha bastante consciência das coisas, tinha bastante do que eu queria seguir, entendia o propósito, tanto que eu me batizei por ali. Experiência com Deus é outra história, mas foi uma decisão. Eu entendi que Deus transformava meu coração, mudava e tal. Então, eu entendi que eu queria seguir os passos dele. Isso sim. Então, foi uma decisão muito segura e também muito, assim, de consciente. E qual foi o contexto qual a igreja que era, como é que era a situação, assim? Cara, era a pioneira do Brasil. Batista Igreja, a pioneira batista do Brasil. Da onde que era? De Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Eu pensava que era batista tudo normal, todo mundo era coisa, mas eu assim, a pioneira. Aqui a gente está na primeira batista, lá era a igreja pioneira batista. Então, não mudava muito, né? O batista vem uma linha muito de estudo, nós tínhamos muitos estudos, a gente estudava sobre Mormon, estudava sobre nossa, várias coisas assim, era legal assim. Era até chato de ir, porque a mãe mandava aí, vai. Mas hoje eu agradeço porque a gente aprendia. Até aprender a tocar violão, ela falava, vai aprender a tocar violão. Eu, não, que saco, carbada. Mas sou grato a ela hoje por causa disso também, né? Pois é, tu aprendeu a tocar violão com quantos anos, mais ou menos? Foi 12 anos. Porque antes ficava só brincando, né? Uma criança com 12 anos, antes realmente era uma criança, né? Então, com 12 ali, eu comecei a gostar. Daí a galerinha começou a tocar formar banda na igreja. Aí se tu não fosse um cara na banda, tu ficava meio para trás, né? Mas, cara, conversão real que eu falo o seguinte. Primeiro a decisão, depois eu acho que com uns 14 por aí, eu tive uma experiência forte com Deus. Aí mudou. Aí eu consegui transcender a questão da religiosidade, entender que eu vou lá numa igreja para fazer uma coisa, eu quero realmente estar com Deus onde Ele estiver. E foi alguma coisa específica assim ou não? Cara, teve alguns caras que chegaram de seminários, assim, muito com vontade de fazer coisas, assim, e eu me lembro muito claro de ver os caras levantando as mãos, assim. Uma coisa simples. Por que os caras estão levantando a mão, cara? Mas era muito tradicional, assim, ou não? Cara, o contexto era tradicional? Era a alegria está no coração. Essa era a chance nossa, vamos brilhar na igreja. Mas era mais pesado. Porque tinha muitos ainda que eram de outra geração que praticamente dominavam a igreja, né?
Isso é uma coisa que a gente podia conversar um dia, mas sempre tem aquela família que domina a igreja. Assim, aquela, tipo assim, é o vô que era o pastor, aí foi o filho, aí o próximo pastor vai ser o filho do cara que já tá. Ou o cara deu a bateria, o cara deu não sei o que, ele se E aí ele é o dono da igreja. Aí se alguém bater palma, ele só dá aquela olhada assim, né? Aí depois vamos segurar um pouquinho aí e tal. Mas os jovens chegaram de seminário com essa pegada de demonstrar um amor mais sincero, assim. E eu me lembro de um cara levantar a mão e botar a mão no coração, assim. Eu assim, nossa, que legal isso, cara. E quando e teve algumas músicas que são clássicas que a gente canta até hoje, Grande, né, o Senhor e tal. Numa dessas eu levantei e fiz isso. E cara, para mim, não sei, assim, parece que eu alcancei alguma coisa, mas para mim eu senti uma paz tão profunda, um Espírito Santo tão perto de mim, que parece que a base eu já tinha preparado com os estudos, com as coisas, mas o Espírito eu não tinha ainda sentido tão perto, assim. É uma coisa louca, né? Porque a gente que ministra louvor, enfim, a gente sabe da importância do movimento do corpo, né? Então, muitas vezes o cara fica lá forçando, né? Uma coisa que eu não gosto em particular, levante suas mãos e tal. Mas como isso é uma coisa que realmente faz sentido? Porque mostra com o teu corpo aquele momento, né? Sim. Ou seja, que o teu corpo tá representando aquilo que tu tá falando, aquilo que tá adorando, enfim. E nesse caso específico, foi literalmente aquilo que te converteu, enfim, né? Que trouxe a tua conversão, né? Uma experiência absurda, assim. O levantar das mãos para nós é um rendimento, rendição, né? Eu estou rendido a ti, né? Eu estou tentando. E aí por isso que alguns usam demais, como tu falou. É demais. Levanta essas mãos. Quando tu tá lá na congregação, pô, que coisa, fica mandando. Porque eu acho que o levantar as mãos, ele é uma coisa espontânea. É um reflexo, também, né? Como a gente tem agora uma vigília muito perto e o pessoal começou a levantar a mão, bater palma numa coisa que ninguém pediu para nada, né? Não tinha nem microfone para pedir. Foi todos juntos e foi uma coisa, opa, né? Então todos no mesmo espírito estão. Então, basicamente, eu acho que foi ali e depois eu vim para Criciúma. 15 anos eu já vim para cá. E, cara, eu conheço basicamente toda a tua história, né? Enfim, por aquilo que a gente conversou. E eu queria que tu contasse um pouco sobre... Você teve um tumor Foi no cérebro, né? Foi no canal auditivo, cara. Uhum. O louco foi... canal auditivo, isso. E foi louco porque, assim, eu vou tentar contar a história do comecinho ali, porque eu já cheguei disso. Faz quanto tempo isso já? Cara, eu tinha 18, então eu tô com 35 agora em maio. Vai dar Fazem quase 20 anos. 20? 20? Quase 20, Porque foi... enfim, eu lembro que eu comecei a falar no celular, na época começou a ter uns celulares, né? Mais assim... como é que eu vou dizer? Mais acessível para todo o povo, né? Se bem que eram uns 300 para um celular pequenininho, né? E eu lembro que eu comecei a falar com a Mariana, nós já estávamos num compromisso, assim, de estar junto e tal, era namoro, né? Mas no nosso caso a Mariana que é tua esposa hoje. Minha esposa hoje, exato. Eu comprei o celular e a gente ganhou, digamos assim, para falar das 9 às 7 da manhã de graça. Então, cara, 9 horas chegava e eu começava a ligar, né? E aí, como a gente conversava muito, não se via o tempo todo, no mínimo 3, 4 horas falando isso. Na mesma época, cara, rolou uma coisa que hoje eu sei, tá? Porque assim, eu cheguei e vim para uma igreja em 2001 e nessa época ali minha mãe tinha mudado de igreja e ela queria que eu fosse junto com ela. E eu determinei que eu queria ficar ali. Pô, já estava com 18 anos, enfim, eu falei assim, pô mãe, eu tô com o ministério aqui, eu quero ficar aqui. Isso lá no Rio Grande do Sul? Não, aqui já em Criciúma. Aqui em Criciúma já. Porque eu estava na Primeira Batista aqui e minha mãe já estava na Luterana. Ah, tá. Ela queria que eu fosse para lá. Eu disse, não, mas já estou com o ministério aqui, estou com a Mariana, enfim. E aí meus dois pais, a gente estava meio que... Meu pai e minha mãe, né, a gente estava meio que... Meus dois pais. Assim, meus dois pais. É estranho. Não, mas meus pais, a gente ficou meio que brigando. E... Porque... quero ir para a igreja, não sei o que. E rolou esse estresse, assim. Eu acho isso, mais o fato de eu ficar falando no celular muito, enfim. Tem uma hora que eu botei no ouvido direito e... não ouvi muito bem. Mas, enfim... Pensa, cera, né? Pode ser meio... Tá sujo só. Coisa suja, enfim. Fui no otorrino, fiz a audiometria e lá ele deu muito ruim assim, a minha audição. E aí ele falou assim, olha, o teu tímpano tá perfeito, mas a tua audição tá horrível. Mas isso foi tipo num período curto de tempo ou não? Um período curtíssimo. Eu limpei minha orelha, não deu certo. Acho que assim, em um mês a gente descobriu tudo. Tá. Já tumor. Na audiometria, para te ter noção, o meu ouvido esquerdo ficou 100%, o meu direito ficou 20%.
Aí ele falou assim, cara, o teu tímpano, analisando, ele tá bom. Então não é algo externo. Aí eu lembro da minha mãe chorar do meu lado, assim. Mas chorar, assim, largou, assim, tudo que ela estava tentando pensar, assim, que alguém já deveria estar falando alguma coisa para ela, enfim. Que, talvez é tumor, não sei o que, não sei o que, mas ela não falou nada para mim, né? Eu estava de boa também, meu Deus. E ali o negócio é sério. E ele disse, eu vou pedir uma tomografia para te fazer. Aí eu fui fazer tomografia. Fiz tomografia, aí mostrou um tumor de uns 30 centímetros. Assim, 3 centímetros de diâmetro, eu acho que é. Ah, tá, porque 30 não, 30 centímetros... é absurdo, 30 é minha cabeça, né? Eu pensei, caraca, mas tipo... Não, absurdo. Depois tu falou, eu fiquei pensando, 30 não, centímetros? Não, 30 é muito. 3 centímetros. É um limãozinho. É um limãozinho. Volta, mas mesmo assim... 30 centímetros da minha cabeça aqui, ó. E aí, cara, E aí eles assim, não, vamos tirar isso aí. E aí eu assim, mas vamos fazer uma ressonância. Ele fez uma ressonância melhor, que daí dá aquele que dá o barulho lá. Uhum. Eu faço até hoje, né? Mas ali deu realmente... Aí eles assim, cara, vamos tentar tirar. Daí eu fui buscar um cara que realmente soubesse isso. E eu achei o Sandro, o cara... Ele assim, eu tenho um cara em Tubarão que é bom. Daí meio que... Quando os médicos veem essas coisas, assim, eles ficam loucos, né? Eles querem... Não, vamos fazer alguma coisa aí. Aí eles se uniram, meio que conversaram sobre o meu caso. Porque o que estava acontecendo? Aquele tumor estava amassando o meu canal auditivo. Que era o quê? Eu recebi o áudio aqui e ele não consegue mandar para minha mente. Justamente é isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente foi descobrindo que aquilo ali mexe com o meu equilíbrio também. Uhum. Então, se ele crescer, eu ia começar a cambalear. Não ia conseguir andar. E a minha face inteira... acho que eu bati no... E a minha face inteira ia começar a cair. Então, mexe aqui, né, com o equilíbrio, com a tua face e com a tua audição. E aí, cara, a gente tomou uma decisão de, não, vamos tirar para tentar guardar ainda um pouco de 20% que tem de audição. E aí, cara, foi muito tenso, assim, porque o SUS, a gente conseguiu dar a entrada no SUS, os caras foram muito ninja, assim, de colocar lá. E foi muito rápido tudo, assim, muito rápido. Tipo, sei lá, vou descobrir em março... Em abril já estava, final do abril já estava indo para o hospital. Assim. Nossa, foi bem rápido. Foi muito rápido. E mesmo pelo SUS, assim. E aí ele falou assim, vamos fazer a cirurgia, vamos abrir. Aí ele estimava que não queria, e era complicado, ele me avisou bem claro, cara, tu vai poder perder talvez a tua face inteira, assim. Vai ficar movimento, dormente. né? Dormente, tu vai ficar falando assim e tal. Tu tem ciência disso? Eu falei, cara, mas... Tem, né? Mas fazer o quê? Se crescer o tumor ali, também eu perdi meu equilíbrio. E nisso aí tu tava já fazia quanto tempo tu tava com a Mari já? Desde os 16, acho que fazia 2 anos. Faz uns 2 anos já que tava de namoro. Isso. A gente já conversava bastante e tal, e né? tava planejando casar nessa época? Ainda né? não, cara, porque era... Pô, a gente tava full na igreja, assim, bastante coisa, né? A rede crescendo, enfim, ajudando e... A gente tava vivendo, né? Tava loucurado, assim. Não pensava em casar, porque... Mas estava bem, assim, o relacionamento estava ótimo e tal. Apesar dessa questão da intervenção da minha mãe querer levar para outra igreja, né? Isso me gerou um estresse muito grande, que hoje eu penso que talvez, isso é exclusivo, tá? Mas isso eu penso que talvez gerou alguma coisa desse tumor, né? Porque tumor é uma manifestação de algum estresse grande também. Pode ser. É uma das coisas principais, eu acho, né? Não tenho certeza absoluta, não sou médico, enfim, né? Sim, eu já escutei algumas conversas e tal, que o tumor é extremamente... ele vem por conta de uma coisa externa, realmente, né? Eu penso nisso, botei a culpa no telefone na época, né? Tipo, foi o telefone que eu ficava direto aqui e tal, talvez torrou a minha... Mas daí por que não aconteceu nos dois lados, enfim. Mas, cara, aconteceu, Sim. Né? Tinha que resolver. E eu lembro que eu fui levado para um setor 12, que chamava, Tubarão. Que é onde eles colocavam os caras que tinham que fazer cirurgia de coluna, cirurgia do cérebro, o cara que tinha se quebrado 200 vértebras, não sei o quê. Já não é bom, né? Tipo, setor 12. Só cara sinistro, só assim, tipo, pô, vamos colocar uns negócios aí, né? Vou virar um ciborne. Mas aí eu lembro que eu não sentia dor. Isso é uma coisa que... eu descobri o tumor porque eu perdi a audição. Porque ele é um tumor silencioso, ele é benigno e ele é silencioso, ele não me dá dor. Então, se eu sentisse muita enxaqueca e tal, o cara, tá claro que é um tumor. Não sentia nada, eu só... Então, ele era benigno? Benigno.
Até um outro cara que eu fiquei sabendo depois de um ano, o cara até da minha cidade lá de Lajeado, um cara mais velho e tal, ele descobriu quando estava batendo a cabeça nas paredes, assim, já, perdendo o equilíbrio, assim. Nossa. E aí foi muito, muito complicado fazer cirurgia, então ele acabou morrendo, assim. Porque é realmente muito silencioso. E aí, bom, enfim, daí eu entrei nesse setor 12 e eu lembro que as visitas eram assim, meio-dia a 1, e aí meia hora tu podia entrar, né, do meio-dia a meio-dia e meio tu podia entrar e tu saía, daí entrava outra pessoa se tivesse. Então era só isso, só 2 visitas por dia, assim. E eu fiquei 14 dias nesse setor. Só que eu não tinha dor, então eu gerava meio que um ciúme nos velhos lá que estavam com umas colunas tudo quebradas e tal. Eles acordavam cedo e eu acordava 9 horas, 10. Gurizão, né? Adolescente, né? E aí eu levei um play também pra lá. Ô, me traz o play aí que se eu morrer. Pelo menos eu morrer morro jogando play. Vou jogar um monte de play, enfim. Mas ficava jogando, enfim. Então, nos primeiros dias lá foi muito tranquilo, assim, pra mim. E depois eu comecei a andar para aquele setor lá, para ver as outras pessoas. E aí tu começa a ver pessoas que se acidentaram, quebraram muito, muito, muito a cabeça, e tu já estava 6, 7 meses. Mas o que tu tava era UTI, assim, ou não? Não chega a ser uma UTI, mas era um setor muito bem fechado, porque não podia entrar bactéria, nada lá, entendeu? Então eles cuidavam muito das visitas, porque tinha muita gente frágil lá. Assim. Entendi. E aí, tinha uma mulher lá que ela quebrou, acho que realmente 5 lugares da coluna dela. Ela já estava 3 meses só na cama. Foi um acidente de caminhão. O marido dela estava bem e ela levou a pior, assim, meio que ela caiu num lugar assim que quebrou várias. E eu lembro dessa mulher de eu ir para a cirurgia e eu ter conversado um pouco com ela antes, assim, alguns dias eu dava umas voltas, assim, né? Queria ouvir as histórias, né? Porque isso no hospital te deixa, tu tem uma empatia e tu te coloca, tipo assim, meu negócio não é tão ruim, sabe? Tem cara que está sofrendo muito mais tempo, tem cara que está... Enfim, orava para algumas pessoas também, algumas eu pedia para orar, outras eu só orava sem ele saber, enfim. E essa mulher, eu lembro que eu tinha um Discman, olha só, Discman. E aí tinha um... Eu nem sei o que é isso. Lá. Não, mentira. Eu sei porque minha irmã tinha um, então é só por isso. Né? Antes do iPod era isso, né, cara? Então tinha o Discman lá, botei o CDzinho, pá. E eu lembro que daí eu fui para a cirurgia, eles enfaixaram a minha cabeça. E eu ia aí e tal, já estava pronto. Eu fui no quarto dela e deixei o Discman, fica com ele aqui. Porque ela não podia levantar, cara. Mas ela falava? Ela falava. Só que ela já estava meio cansada naquela época que eu falei com ela, assim, ela estava meio desistida. E ela falou que cria em Deus e tal. E aí eu falei, vou deixar esse Discman para ti aqui para te ouvir. E naquela hora, para mim, caiu a ficha assim, tipo, cara, talvez eu não volte. Essa é a loucura. Assim. Isso foi no dia da cirurgia ou foi? Dia. Porque eles marcavam assim, a cirurgia era para daqui a tantos dias. Eles desmarcaram umas 2 vezes, assim. Porque assim, às vezes chega um cara muito urgente na frente. O cara lá sofreu um acidente, enfim, né? E aí, cara, eu cheguei, assim, era 6 da manhã, né? Tomei aquele banho, aquele último, assim, parecia que tudo era a última coisa, sabe? Aí, eu falei, Deus, eu vivi até aqui. Aí eu brinco assim, nem fiz sexo ainda, né? Tô com 18 anos. Eu falei assim, Deus, eu sempre pedi pra mim não morrer virgem, mas... é coisa babaca, assim, de adolescente. Mas né? Enfim... Eu assim, Deus, nem experimentei o que é o sexo. Enfim, mas... E aí eu falei, parece que tudo naquele dia, naquelas horas, assim, parecia que eram as últimas coisas, assim, né? Aí tu te enfaixar a cabeça, assim, tu fica... agora é o vai ou vai, né? E tu não tem mais o que fazer. Tu orou, tu agradeceu, tu viveu aquele tempo e tu falou, agora os médicos vão fazer ou não vão fazer, né? E aí eu deixei lá com ela e tal, ela disse, boa sorte pra ti e tal. Daí nessa hora eu meio que, pois é, agora é eu, né? Sou eu. Enfim, e é engraçado que uns dias antes uma amiga tinha entrado lá e ela veio e trouxe algumas coisas que ela é toda assim, de preparar algum presente, uma coisa assim, né? E ela era a melhor amiga da Mari, né? A Ana. E aí a Mari já tinha entrado, depois entrou a Ana, assim. E ela entrou meio que chorando, cara, assim, copiosamente, assim. Porque assim, eu quero te dar isso. Meu Deus, contaram alguma coisa pra ela que eu não sei, né? E aí, naquela hora eu assim, é tão sério, tem alguma coisa. E eu fiquei assim, naquele dia eu fiquei mal, assim, tipo, não, tem alguma coisa que vai ser pior, que ela meio que se despedir, assim.
Daí hoje a gente conversa assim, ela assim, não, que eu sou muito emotivo e não sei o quê, mas naquela hora Deus, o que está acontecendo? Mas enfim, cara, foi 10 horas de cirurgia, parar de falar aqui, 10 horas de cirurgia. Eu só levei, assim, eu tava numa vibe boa, assim, tava bem, levei aqui a cirurgia geral, né? Já era. É. Mas assim, por exemplo, passar 14 dias no hospital provavelmente te traz um monte tem bastante tempo para pensar, né? É uma das coisas que eu acho que tem bastante tempo para pensar. É. E outra, foi um lugar, por exemplo, no teu ouvido, enfim, uma coisa que tu usa no teu ministério até hoje, usava no ministério até hoje. E o que tu pensou nessa época de, por exemplo, cara, por que Deus está fazendo isso comigo? Será que chegou a passar isso na tua cabeça, assim? Qual foi as coisas que passou assim no teu coração nessa época aí? Cara, eu acho que antes da cirurgia passou. Porque antes até teve essa janela de eu ir até conseguir a cirurgia e tal, né? E eu consegui ir na igreja umas 2 vezes, assim. E aí eu lembro até meu pai... Bom, pai e mãe faz tudo, né? Meu pai deixou a barba crescer, foi um propósito. Ele falou assim, Deus, tem que salvar meu filho e tal, e não vou cortar a barba enquanto ele não estiver aqui comigo, pá. E eu lembro meu pai tá barbudão, assim, né? E eu lembro que daí um cara chegou... Mal sabia ele que hoje já seria estilo já. Hoje é normal, né? Hoje teria que raspar, né? Vou raspar aqui, mostrar que eu não tenho barba. Mas eu lembro que um cara chegou assim, Nicolau meu pai, né? Vai ter um cara lá que cura tudo e tal, na igreja tal. E, cara, no desespero, assim, meu pai assim, vamos lá. Era uma quarta-feira. A quarta-feira de milagres. Lá na Içara ainda, lá, eu fui numa igreja da Assembleia. E foi aquela loucurada, né? Já tava, acho que no segundo dia de poder. Perna crescendo. Isso, loucurada, desse nível. E aí, quem tá com dor de cabeça, quem tá com dor no bucho e tal. E o cara lá. E, cara, nesses momentos eu ficava meio assim, Deus, eu tô aqui, né? O Senhor pode resolver tudo aqui. Assim, né? Porque eu via muitas pessoas lá sendo curado. E nessas horas eu ficava assim, Deus, é para mim ser curado? Por que está acontecendo isso comigo? Né? Por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor me faz esse cara ligar para o meu pai numa quarta-feira à noite e falar assim, né? Vamos lá. Será que é eu? Eu ficava pensando que eu estava talvez travando o Espírito de Deus de me curar. Mas eu fazia muita força, dizer assim, Deus, eu estou aqui, pode me curar. Porque sim, existia esse anseio de dizer assim, cara, como é que eu vou ser meu ministério, né? Com música? Como é que vai ser? Eu vou ser mono, né? Eu era estéreo e tal, aqui estava aqui assim, ouvindo os 2 ouvidos, do nada, não tem. Cara, passou muitas coisas, mas eu acho que nessas horas me machucou um pouco. Ver o meu pastor orando por mim e não acontecer cura. Uhum. Até porque eu lembro um pouco dessa época, bem vagamente, óbvio, mas eu lembro que a igreja estava muito engajada nisso tudo, né? Porque tu era uma pessoa importante naquele momento, né? Cara, eu te lembro de no hospital ligar para Mariana no culto, assim, com o celular, e eles orando por mim, assim, e eu ouvindo, tá ligado? Para me manter, assim. Não só a minha igreja, como a igreja que a minha mãe estava, como talvez a igreja que você estava. Alguns oravam por o bebê Mateus. Já chegou algumas igrejas que era o bebê. Assim, aí, você estava orando pelo bebê que tem um tumor no cérebro. Já rolou até isso. Assim. Aquele telefone sem fio. Assim. Exato, vai indo. Então, no Rio Grande do Sul tinha gente também. Houve, de fato, um engajamento muito grande de todas as igrejas. Talvez isso me manteve vivo. Assim. Hoje eu vejo com gratidão que Deus me livrou e hoje eu só não tenho uma audição. Sabe? Porque a minha face está ótima, cara. Né? Não estou dizendo de beleza, mas não está caído. Né? Era para eu estar assim, cara. Tanto que eu volto hoje no doutor e ele fala assim, fui eu que fiz isso aí. Ele não acredita, assim, porque as pessoas que vão lá voltam pedindo para dizer assim, por que tu não me matou? Porque eles não conseguem, imagina, tu não vai conseguir emprego. Né? As pessoas ficam te olhando. Por mais que tu queira lá, tá normal, tu tá assim, ó. Aí tu tá falando normal, todo mundo meio que olhando. Então, eu não imagino como é esse pós. Eu não tive. Tanto que eles, na verdade, não tiraram todo o tumor. Eles deixaram um pedacinho lá que ele depois entendeu que ele tinha deixado. Eu devo ter deixado. Porque estava uma cavidade ali que não ia importar. Se não crescesse, estava tudo certo. Então, aquilo ali me privou de ter uma face caída ou de mais sequelas daquilo ali. Cara, uma galera começou a se juntar para isso. Eu fico pensando assim, como talvez várias vezes coisas que acontecem assim no dia a dia, como não necessariamente são coisas para nos tratar. Não sei se faz sentido para ti, mas por exemplo, pô Deus, por que
o senhor deixou acontecer um tumor no meu canal auditivo. Às vezes a resposta era assim, ó, só para fazer com que várias igrejas se juntem para orar por um cara que eles nem conheçam. O propósito final é muito louco. Quando tu tá no momento, tu não pensa nisso. Tem pessoas que já têm talvez uma maturidade de pensar que tudo tem um propósito. Eu também não sou esse extremista de dizer assim, nossa, eu bati o joelho na perna, que nossa, Deus tem um propósito, porque talvez se eu me atrasasse dessa forma, não ia ser atropelado ali na frente, sei lá, algumas coisas assim, né? Nesse sentido, cara, quando tem alguém enfermo, move muita coisa, né? E é pessoas que tu conhece, agora a gente teve o Xande aqui, que, pô, a gente se moveu em orar, né? E se colocar no lugar do cara. Tipo, cara, eu quero que Deus faça alguma coisa na vida dele. E ainda quero. Então, eu tive momentos de muita fé, depois uma de novo. Então, mexe contigo. De qualquer forma, as pessoas são abençoadas de alguma forma. É claro que não é bom tu carregar isso, né? Que a gente falei, eu queria que meu pastor também, a minha mulher falava, né, na época da namorada, assim, mas por que ele, né? E a gente fica pensando que tem aqueles crentes que gostam de falar que tudo é pecado, né? Uhum. Não, tu tá assim porque é pecado. Talvez hoje eu pense o seguinte, não, o nível de estresse que eu gerei naquela época pode ter gerado um tumor mesmo e eu ter passado por isso. E eu tenho que passar por isso. E aí não necessariamente, eu gerei um estresse, não sei que agora Deus tem que me curar. É uma coisa também, na época eu estava muito assim, estava começando esse negócio de determinar, tá ligado? As igrejas chegando a determinar assim, as coisas. Não, tu tem que determinar o que Deus faz. E é louco, tu confunde a cabeça. Nessa hora tu tem que ter uma certeza do que tu crê. Sei lá, e é muito louco isso. Eu creio que Deus pode me curar? Creio. Eu creio que eu tenho que determinar alguma coisa? Não sei se eu creio nisso, sabe? Eu creio que a graça dele me basta e que realmente eu posso abençoar outras pessoas, que depois eu falei do meu testemunho para algumas pessoas, várias vieram ficar felizes que eu estava vivo. E aí, no final da conta, eu pego assim, eu queria que me curasse, eu queria que fosse perfeito, mas no final tu fala assim, cara, eu estou vivo e eu estou continuando minha jornada. Então, é isso. Aí, depois de anos, tu vê que exatamente falou assim, talvez algum lado de uma igreja falou assim, cara, eu orei por ti, estou muito feliz que Deus fez isso na tua vida. Daí tu vê o resultado. De tudo que aconteceu naquele tempo, né? De todas as respostas que tiveram naquele tempo que talvez não chegaram em ti naquela hora específica, né? Depois tu encaixa. Achei loucura, na verdade, isso. Do teu médico olhar e falar assim, cara, foi eu que fiz essa cirurgia. É muito louco. Porque, cara, eu creio muito em relação... Eu não sei, eu tenho um apego, talvez, entre aspas, na medicina, porque é uma coisa muito louca no sentido humano da coisa, né? De, tipo, alguém abrir um coração, abrir um peito para fazer uma cirurgia num coração, e aí 1 bilhão de coisas que envolve aquilo ali, e aí, tipo, alguém consegue pegar e tirar um coração de um lugar, botar no outro, e fazer com que aquela pessoa sobreviva por causa disso, né? Então, um médico olhar e falar assim, nossa, fui eu que fiz isso aí, como... Mesmo a pessoa talvez não acreditando ou não, mas como isso reflete também de alguma forma a sabedoria de Deus em alguns momentos, né? De talvez vir com uma luz e falar assim, não, deixa esse tumor no tamanho tal específico para entrar nessa cavidade tal, porque aqui ele não vai crescer mais. Show. Sabe? Exato. E foram 3 que me operaram, né? Aí até eu lembro que quando eu saí eu estava meio torrado aqui, assim, uma coisa como se fosse de sol, sabe? Mas era aquela luz, né, que botaram, né? Enfim. E aí eu fui para UTI, na UTI era bem complicado, porque na UTI assim, eu não fazia nada, eu só dormia. Só que quando eu acordava, eu tinha um relógio na minha frente. Então eu olhava assim, estava 12h15. Aí eu fechava o olho. Nossa, parecia que eu tinha dormido uma eternidade. Foi aí 5 eu acordava minutos. 12h20. Aí eu assim, será que já passou 24 horas e já é 12h20 do outro dia? Ou não, era 12h20 mesmo. Minutos. E assim não tinha essa noção, mas era só 5 minutos, mas parecia, nossa. Mas, claro, eu vejo isso hoje, assim, todo o cuidado, e aí eu acredito nisso, nesse cuidado, e eu orava muito para Deus usar os médicos, é uma coisa que eu sempre falo, assim, Deus, dá sabedoria aos caras, porque Deus nos fala para pedir sabedoria, né? Tanto para nós, como eu falo, cara, dá sabedoria aos caras, para que eles possam fazer o melhor para mim, porque eu estou na mão deles, né? Deus está cuidando de tudo, mas eles estão ali efetivamente mexendo, e tomando decisão. É óbvio, não tirando o mérito de todo o estudo de um professor de medicina, de um cirurgião, ainda mais que são, sei lá, 6 anos de faculdade. Sim. Aí mais, no teu caso foi neuro ou não? Foi. Aí mais 4 anos de uma especialização.
É muito tempo pro cara chegar naquele nível que chegou pra fazer a cirurgia em ti, né? Ah, e outra coisa, cara, uma coisa que eu acho legal é o seguinte, o cara que me operou era um dos melhores do Brasil. Como eu ia conseguir isso com o SUS, tá ligado? Isso tem, assim, há muito, porque o cara, ele viajava, os caras lá de São Paulo chamavam ele ia direto para São Paulo fazer cirurgia lá também, que é o Marcos Zoni. Então, tu pensa assim, há 14 anos atrás, sei lá quando foi, né? Tu ter a chance de ser operado por um dos caras melhores que tem, também tem isso, né? E Num não pagar curto nada espaço por de isso. tempo, Num curto porque espaço de foi não pagar. um mês Exato. e também por um dos melhores cirurgiões do Brasil, tá ligado? Isso eu pensei agora, tipo, é uma graça de Deus, você tem que pensar nesse detalhe, né? Tipo, eu tive em boas mãos, entendeu? Foi engraçado a parte de eu orar que eu era virgem ainda, né? E tal, pô, Deus, dá uma chance aí, né? E aí agora estamos bem. Saiu até uma criança disso aí tudo. Né? Já nasceu até um fruto disso, né? A Elô tá com quantos? Tá com quase 2 anos agora, né? Quase 3, cara. Quase 3 anos? Em junho ela faz 3. É verdade. Ela tá com 2 e 10, eu acho. Como é que é depois, enfim, vamos pular essa parte do pós-operatório e tal, não sei o quê. Sim. A Elô tá com quase 3 anos. E como é que é essa vida de pai, assim? Porque eu acho que deve ser uma visão completamente diferente da... Sei lá, agora é pai, né? Enfim, sabe muitas vezes o que teus pais passaram contigo, que talvez não entendia quando era mais novo e tal. A gente escolheu, assim, a gente casou cedo, né? Escolheu não ter filho por um tempo, né? Tipo, não, vamos aproveitar, porque a gente casou cedo. Vocês ficaram quantos anos? Eu casei com 21 e nós tivemos agora, né? Em 2018. Então era em 2007 que eu casei. 11 anos. Isso aí, 11 aninhos. A gente teve antes, né? Mas acabou perdendo ali e tal, mas aí a Elô chegou mesmo em 2018. E, cara, quando a gente decidiu, eu virei a chave que ia ser pai, realmente, assim, né? Cara, comecei a estudar, pensar, ter todos esses medos, assim. E assim, cara, é louco porque tu quer estar preparado, não tem como você estar preparado. Na verdade, tem um pouco, né? É igual casamento, assim, eu vou estar preparado para tudo. Não tem. Tem coisa que na hora que tu vai sentir que tu vai ter raiva ou não vai ter raiva, ou tu vai ter uma ação ou não vai ter ação. É na hora que te cria, né? Mas, claro, que o teórico é muito importante. E é uma das coisas que a gente fala muito, eu e a Mário, assim, a gente se prepara para tantas coisas, né? Passa 4 anos estudando para ser profissional e tal, e não se prepara para ser pai. Então, eu acho que a gente começou a ler muito livro junto, eu e ela. Pensar no que a gente ia escolher, tentar juntar as coisas assim, mas na tua casa como é que era? Lá era porrada, não, na minha casa não era. De como que era a criação de vocês antes. Pra gente tentar achar uma coisa, porque assim, na hora do vamos ver, a gente não tinha que decidir na hora, né? A gente tinha que conversar um pouquinho antes, como é que é o negócio aí? Disciplinar, como é que vai ser? A gente trocava essas ideias. Só que assim, a hora que começa o jogo, tu tem que ir já pensando e correndo, enfim... mas, cara, como a gente perdeu um bebê com 7 meses ali, eu já tinha virado a chave que eu queria. Eu já tô vendo que vai ter que convidar de novo para contar mais mais história. Mas, talvez a Mari pode contar mais histórias sobre isso. Seria massa, a Mari é mais fazer que nem o Danilo, tá ligado? Mariana, queremos você aqui, hein? Não, Mari vem. Mas eu já virei a chave. Eu falei assim, cara, legal, eu vou ter que, né? Porque a gente fez curso, né? Como dar banho, como não sei o quê. São coisinhas assim que talvez antigamente não tinha tanta chance de ter. Porque antigamente era outra vibe de ter vários filhos, né? Nós temos assim, 2 coisas, né? O meu pai, ele é fruto do pós-guerra, né? Que a galera fez muito filho. Os baby boomers, né? Enfim, aí do meu pai ele fez 3 ali. Mas já eram... Tentando ajustar um pouquinho. Aí eu venho, tem muita informação. Só que realmente virou a chave. Tanto é que, assim, é um medo de muita gente ter filho hoje em dia. Tu vai não, botar filho no mundo, esse mundo tá de um jeito, não sei. Não vou ter filho. Essa é uma conversa que eu ouço desde pequeno, cara. Que a galera fala assim, minha mãe explicando porque um casal não tinha filho lá e tal. Por que eles não têm filho e tal, né? Porque a galera tudo com 3 filhos, 4. E aquele casal, não quero. Deu. A verdade é que nunca vai existir um mundo ideal para criar filhos. Não existe isso em qualquer sociedade. Mas essa conversa era assim, cara, não, eles não querem ter filho para voltar no mundo, nesse mundo ruim. Cara, isso era 98. O mundo não estava tão ruim como está agora. Não, mas assim, é que a gente tem essa impressão de que o mundo está ruim. Realmente, um lado ele está muito ruim.
Mas o outro lado, ele está muito tecnológico. A própria medicina que a gente está falando agora. Cara, tem muitas coisas que estão muito avançadas. A gente vai viver mais de 100 anos, cara. Entendeu? Heloísa não vai ter mais contato com dinheiro. Gente já não tem mais não contato. Tem quase, exato. Eu falo pra Larissa esse tipo assim, cara, eu vou lá no Nubank, aí tem uns números lá. Eu assim, cara, onde é que tá isso aqui? Porque exato. não sabe onde tá. Não, eu tenho, sei lá, R$2.000. Tá, aonde? Aonde que tá esses R$2.000? Sim. Cara, e aí eu vou ter que ensinar educação financeira pra Heloísa, né, Heloísa? Que não tem dinheiro, não tem mais célula. Não, aqui ó, vai ser outra parada. Então, cara, se tu pensar em tudo para ter filho, tu não tem filho. Essa é real. Né? Acho que vocês têm que combinar assim, então a gente combinou e foi. E, cara, para mim foi uma coisa muito massa. Eu, assim, sou o pai que eu falei assim, cara, eu fiz esse filho, né? Eu fiz esse filho junto com a Mariana. Eu vou estar presente. Porque eu sei que as mães têm muito mais envolvimento, e isso era uma história que sempre falou e está nessa retórica nossa. Como a retórica de dizer que o homem só lava uma louça em casa. Então a retórica é sempre assim, não, a mulher vai cuidar de tudo e o homem vai sustentar. Até aquele termo assim de, por exemplo, não, porque eu ajudo a minha mulher em casa. Tipo, cara, não, tu não ajuda, na verdade, tu faz a tua obrigação também, né? Tu vive lá, né, meu? Tu vive. É que quando tu não tirar esse conceito de ajuda, tu realmente só ajuda, tá bom? E é uma coisa que eu tive que te girar na minha cabeça também. Porque assim, eu ganhei pela empresa 20 dias para ficar em casa. Isso é vida, tá? Porque assim, geralmente tu tem 5 dias para ficar em casa. Tu trabalha assim, né? Em qualquer empresa assim, é 5 dias. Tu não consegue nem registrar a criança em 5 dias. Porque ela nasce, tu vai, não sei o que, acabou de estar em casa. Opa, nem registrei. 20 dias, cara, eu falei assim, cara, eu vou acordar a hora que precisar, quando precisar, porque eu não preciso trabalhar. 20 dias. E foi isso, cara. E no hospital foi tranquilinho, assim, de boa. Todo mundo vinha lá, as enfermeiras vinham, pai, tem que trocar, ia lá, tal. Ela não chorava. Era uma maravilha, cara. Deu tudo certo no parto, pá. Primeiro dia em casa, ela chorou a noite inteira. Inteira. Parece aqueles cachorrinhos filhotinhos que tu leva pra casa, ele estranha, assim. Foi isso, cara, a noite inteira. Nós acordamos, acho que umas 8 vezes. Meu Deus. Aí nós no final da noite, assim, se for todas as noites assim... Bota de volta, né? Bem-vindo à realidade. Nós assim, meu Deus, né? Apavorado. Mas enfim, depois não foi meia-noite. Mas assim, eu acordava 3 vezes à noite e nós estipulávamos, né? 2 dias eu sempre acordava e 2 dias ela sempre acordava, pra gente ter uma noite toda legal. E cara, aí tu aprende muita coisa. Troca fralda, tem pai que... acho que eu quis me envolver, essa é real. Mesmo que a Mari dissesse não, eu quis me envolver. E ela não me disse não, mas tem mulheres que tu não bota a fralda certo, tu não faz... Não deixa fazer também, né? Ou tu faz uma vez e acabou, porque a mulher vai te encher o saco ali e tu... então tu faz, né? Que é o mais fácil pra mim, né? Não, tu faz. Então, algumas coisas eu me envolvi bastante, assim, principalmente de auxiliar em tudo, assim, porque também ela foi para casa e olha a tradição. A mulher vai para casa, quem vai para casa da mulher? A mãe. Para ficar lá com ela. Por quê? Porque ela está com os pontos, ela está meio mal, não sei o quê, ajudar. Eu ganhando 20 dias, eu falei assim, sogra, nem precisa vir. Eu estou aqui. Vou alcançar tudo para ela. Então foi, esses 20 dias só para compartilhar e encerrar, foi muito bom o começo já. O start foi legal. De estar assim, podendo se envolver com ela, podendo trocar ela, fazendo ela dormir. Cara, é outra pegada, assim. Mas eu escutei uma vez era uma cliente minha e tal. Aí ela falou sobre isso, né? Sobre, cara, não pode ter medo dessa coisa de ter filho hoje em dia. Não, porque é muito tecnológico. Não, porque eu quero criar o meu filho num sítiozinho, porque é mais afastado. Assim, cara, na verdade, tu tá privando de muitas coisas se tu fazer uma coisa dessa. Por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa quer por um estilo de vida, sim, cada um faz o que quiser, enfim. Mas a tônica da conversa ali naquele caso era isso, tipo assim, não, a tecnologia é ruim, eu quero que o meu filho nasça, enfim, se desenvolva longe dessa tecnologia. Provavelmente se a mãe do Elon Musk pensasse isso, a gente não teria 1 bilhão de coisas que esse cara está desenvolvendo hoje em dia. A mãe do Steve Jobs fez assim, isso a gente não teria o celular que a gente... Como a gente priva, talvez...
não falar os nossos, mas os nossos, vou falar os nossos, pronto. Claro, um dia será. Os nossos filhos de muitas coisas, porque a gente fala assim, não, isso é ruim pra ele, não vou fazer isso. Tanto é aquela coisa sobre a Mari, a nutricionista, meu Deus, a gente tava falando bastante da Mari, hein? É nutricionista e tal, sobre a coisa de alimentação, introdução alimentar. Aí de muito pai fala assim, ó, não, eu não como chuchu, então eu não vou dar chuchu pro meu filho, porque chuchu é ruim, então eu não vou. Já então, definida. cara, como muitos pais já definem o que a criança vai ser ou vai fazer, porque por talvez um preconceito do pai, da mãe, enfim. Mas como nós temos essa coisa de impor sobre uma criança que às vezes a gente esquece que é um ser vivo, é um humano, né? Exato. Cara, isso é muito louco. Assim, a Mari vai ter que vir aqui falar sobre isso, mas a Mari foi minha professora em falar várias coisas, assim, tipo, cara, amor, a gente tá pensando assim, ela trazia alguns estudos, a gente lia e tal, mas, sobre tela, né? Porque, sim, algumas tecnologias são ruins mesmo, principalmente nesse começo dela. Tipo, a Heloísa, ela assiste 10 minutos de desenho dia, conosco. Não, mas na escolinha passou um desenho, outro, escapa uma coisinha ou outra. Ela não fica uma manhã inteira, como eu ficava, cara. Eu ficava uma manhã inteira assistindo, às vezes, mas era mais velho. Mas assim, nessa primeira infância dela, até 3 anos, 4 anos, cara, esquece celular. A Heloísa não sabe o que é celular, que tem YouTube e coisa assim. Não tem. Eu não mostro YouTube pra ela. Fica aqui no YouTube. Mas tem crianças que não comem se não olhar aquilo, cara. Mas é engraçado que mesmo não tendo contato direto nesse sentido que tu tá explicando, né? Tipo, realmente tem criança que não come, enfim, porque precisa disso. Mas mesmo assim, como já tem facilidade, né? Não, ela sabe tudo. Ela falou esses dias assim, eu vou postar no meu Instagram. Eu falei assim, que é isso? Que isso? Porque a Mari trabalha direto ali postando coisas, né? Bolo de mãe e tal. E aí ela vê o dia a dia dela, fica imitando assim, quer imitar a mãe. Então isso é muito... Não é que ela saiba o que é Instagram, mas ela gosta de ver foto. Vamos ver foto, mãe. Ela gosta de ver ela pequenininha e tal. Cara, assim... Existem estudos que vão dizer que essa geração lá vai ter menos QI, porque ela não vai ter tanto que pensar, porque vai estar tudo muito próximo, né? E hoje a gente está vendo isso, tem muitos dados de muita coisa, estudos de tudo, então tu tem muita coisa na mão. Mas eu tenho essa missão de fazer a Heloísa ser criativa, crítica, os próprios Cs ali, né? Crítica, criativa, porque isso eu acho que faz a pessoa conseguir vencer talvez a tecnologia e o dia a dia. O Gun fala muito sobre isso, né? Isso. Eu acho que é ele. Ele puxou bastante o curso. Eu acho que ele tem um curso que eu acho que era... Cara, como é que era o nome? Era... Cri. Isso. Criando exato. Crianças Criativas. Exato. E lá eu fiz o curso básico dele. Daí eu já peguei. Legal, isso aí. E é muito isso. Porque se tu incentiva ela... Vamos dizer assim, a hora que ela me pede assim, vamos desenhar, pai? Se eu não... vou lá desenhar, cara, é muito mais fácil eu pegar assim, não, filha, vem cá, vem um desenho. Pega o celular. Um desenho. Que é o que muitos adultos fazem. Eu estou em home office agora. Cara, ela vem ali, ela não entende muito que eu estou em home office. Então eu tento, assim, de manhã sempre estar com ela um pouquinho, às vezes não, né? Às vezes ela desce pro parquinho, enfim. Mas quando ela me chama para uma coisa, eu sou intenso com ela. Intenso. É muito ali, sobre tirar a responsabilidade também, talvez, né? Porque é muito mais fácil tu dar um celular para uma criança, dar um computador, enfim, ou botar alguma coisa para ela assistir, do que tu parar. Vai lá, aí tu senta, aí tu conversa, aí tu escreve, porque demanda tempo. Sim. Então, como demanda tempo, a gente tá com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente pensa, não, se eu parar durante 1 hora no meu horário de expediente, o mundo vai acabar. Não vai acabar, na verdade. O mundo tá mudando muito, né? Isso é uma coisa que, assim, uma coisa que a gente combinou, que é bom falar aqui, é assim, a Heloísa vai entrar na nossa vida. Ela não será a nossa vida. Né? Porque muitos pais têm isso, assim, não, agora o meu filho mudou, chegou, aí, não vou fazer muitas coisas que eu fazia, não vou ter amigos que eu tinha, não vou mais pagar essas coisas, tudo vai ser para ele. E, cara, não quer dizer que eles parem conscientemente para fazer isso, mas inconsciente eles jogam o menino como rei ou menina, né? E nós falamos assim, não, a gente vai continuar fazendo nossas coisas, nossas correrias, né? A Heloísa vai estar conosco, tanto que agora todo final de semana que a gente vai lá para casa do meu pai na praia, coisa assim, ela está conosco, né? Ela está lá. Mas é óbvio que eu penso que nem hoje, o dia inteiro, no sábado geralmente eu fico o dia inteiro com ela, porque a Bari está trabalhando lá, então é o meu dia de ficar intenso. Eu penso em 50%, às vezes 60% de programações para ela e o resto é comigo. Não, tu vai comigo na minha mãe, tu vai comigo em tal lugar, mas tu vai se comportar, tu vai saber fazer isso. Só que assim, se eu estou num parquinho com ela, não chegou assim, vai lá. Não, cara, eu estou intenso com ela. Pô, já cheguei até aqui. O que eu vou ficar fazendo sentado, olhando? Eu vou ver meu celular, que eu posso ver numa certa hora. Então,
eu acho que ela vai copiar muito o que a gente faz. E se a gente é escravo de uma tecnologia, ela vai ser também. Isso é muito, sabe? Eu vejo muito isso. Isso que tu falou faz total sentido, esse negócio de ela vai fazer parte da nossa vida, mas ela não vai ser a nossa vida, né? Eu tinha acompanhado uma youtuber, que eu não vou falar o nome. Ok. Eu não vou falar o nome para não me comprometer. Não que vai comprometer, enfim. Mas que até hoje a menina tem... Acho que deve ter mais ou menos a idade parecida. Acho que talvez um pouquinho mais, que eu acho que ela já fala mais. Então, talvez perto dos 4 anos ali. Tá. E até agora a menina dorme com os pais. Quase 4 anos de idade. E aí eu peguei só um trecho, assim, tava passando na TV, ela falou assim, não, porque a gente quer dar o tempo da fulaninha. Não, a gente quer dar o tempo da fulaninha desapegar, a gente quer dar tempo para ela fazer tal coisa. Tá, mas e o tempo dos pais? Não, ok. Quem me falou isso até foi a Larissa, falou assim, tá, mas e o tempo dos pais? Ah, ok, tem o tempo dela, tá, mas... Aí os dois não tem um momento junto ali, à noite e tal. Como é que fica tudo isso? Cara, é mais comum do que a gente pensa, tá? Assim, a gente teve muita sorte. Assim, esse negócio de tempo é importante. Tipo assim, a Mari e eu decidimos algumas coisas. A gente vai dar o tempo para ela desfraudar. Né? Minha mãe me desfraudou num certo tempo. Ela falou, não, eu fui ali te levando pro banheiro e tal, daqui a pouco tu não queria mais. A gente falou assim, a Heloísa a gente deixou até um certo tempo, que ela desfraudou já foi ano passado, né? Mas ela chegou e começou a incomodar ela. Ela, ai mãe, não quero. Não quer mais? Não quero. Pô, legal. Não preciso mais forçar, só ensinei ela, levei ela de 20 minutos pro banheiro, enfim, foi lá. O comer, a gente fala assim, tu está satisfeita? Ela tem que entender, porque daí é a coisa nutricionista, né? Ela tem que entender que ela está satisfeita. Porque assim, nós somos criados aqui, tu vai comer tudo. Come tudo isso aí, não sei o quê, e pronto. Não quero que sobre nada. Exato. E aí, meus pais não eram muito assim, particularmente, mas... Eu me peguei repetindo isso algumas vezes. Não, tem que comer tudo. Não, por que tem que comer tudo? Não, peraí, eu vou botar aqui. E por quê? A Maria falou assim, ela tem que entender o nível de saciez dela. Não sei se é a palavra exata, mas ela tem que entender assim... Não, satisfação, pronto. Eu tô satisfeita. Então, beleza. Sobrou um pouquinho ali, e ela sempre deixava uma colher ou duas, assim, sempre. Mas ela estava satisfeita. Agora, da cama... até mesmo perceber o quanto que é uma birrinha, assim, né? Pode ser. Tipo, deixa sempre 2 colherinhas. Será que... Não. Não, é porque eu me peguei fazendo aviãozinho para ela. Da Mariazinha, não faz aviãozinho. Por quê? Porque a pessoa se sente meio que obrigada a comer, deu. Sério? Tem muita coisa que eu ficava assim, tipo, não... Mas, enfim, a gente ficou conversando, algumas coisas a gente não adotou. Só que esse negócio de dormir foi o seguinte: Heloísa, eu 20 dias em casa, beleza. À tarde ela sempre dormia. Então, cara, quando ela é recém-nascida é lindo, porque ela dorme de 3 horas. Então, cara, se tu não dormir uma noite boa, tu pode dormir durante o dia. Alguma sonequinha que ela dá, tu te joga junto. É óbvio que a casa tá aquela loucura, né? Mas também enfim, não tem muito, não dá pra... Não, o bebê não vai ficar ali, eu tô vendo a casa... E tu não recebe visita, então tu deixa uns dias ou outros. Mas dormir foi o seguinte, ela dormiu de tarde, ela dormia no berço do nosso lado. Tanto que a gente não fez Moisés, aquele negocinho lá, não fez toda essa estrutura. E não botou ela dormir no nosso meio, porque senão medo de esmagar ela, né? O que acontece? Tá virando ali, daqui a pouco normal, trancou, né? Enfim. E aí ela começou a cair do carrinho. Nós assim, não vai dar, a gente vai ter que fazer o Moisés e pá. Eu assim, numa tarde eu botei ela no berço, para dormir uma soneca da tarde. E botei a babazinha lá que eu ganhei e tal, com uma câmerazinha, dormiu a tarde toda de boa. Eu falei assim, Mariana, de noite vamos colocar ela no berço. É a nossa chance. Aí botei à noite. E a babazinha ali, né, é porque assim, o medo do bebê dormir à noite. Bebezinho, né? Ela se afogar, porque ela não sabe, né? Não tem muita... ela não tem a moral, tu tem que estar ali. Então, nós tínhamos ganhado obrigado, Carol, né, pela babá e tal. A Dinda deu lá uma super babá que tinha câmera noturna e som. Qualquer som que tinha, tocava para nós lá. Qualquer tosse, coisa... Exato. Daí, dava tempo de ir lá e eu já tinha feito primeiro socorro, aquela coisa. Já aconteceu, cara, alguma vez ter que socorrer? Aconteceu uma vez só, que ela tossiu mesmo. Eu acho que esse é o meu maior desespero da vida, assim, ó, de ter que fazer alguma coisa muito rápido e o cara não saber reagir.
Não é o rápido, é tu tem que saber o que fazer, porque digamos assim... Não pensar, sei lá, cai, aí, cara, pega agora e se tu não fizer alguma coisa em 5 minutos, vai morrer, sabe? Um cara que fala isso, Afonso Padilha. A criança, ter filho é 2 pessoas cuidando pra um ser humano não morrer. Exato, é basicamente isso. Nos primeiros dias mesmo é isso, cara. É que assim, eu fiz a brigada na empresa, né? Aí eles mostravam lá e tal. O bebê é o seguinte, quando o cara se afogar, tu bota o bebê aqui, ó. E tu bate pouquinho aqui em cima. E é isso que tu tem que ter a noção quando tu assim, nossa, tá se afogando, meu Deus, vira pro lado, abraça. Tu fica perdido se tu não tem noção básica. É isso. Não. Eu falava pra Mari, eu fiz um curso lá, pá, a gente fica, né? Se ela tiver, quando eu não estiver em casa e coisa assim, tu pega tranquila, respira, bota do bebê aqui, ela tem tempo tranquilo, ela é mais forte que tu pensa. E bate aqui assim, para ela expelir. É porque apesar de ser frágil, de uma criança ser frágil, o organismo não é. Sim. Então, até eu vi alguém falando sobre isso, sobre como o que a criança está se afogando, ou ela só está dando talvez uma tossida, ou talvez ela até deu uma afogadinha, mas ela mesma consegue se virar ali. Porque às vezes a gente acha que, cara, toda e qualquer coisa tá na linha ali de acontecer alguma coisa, enfim. Uhum. É isso, cara, tu tem medo, é isso. Tem medo de pegar, nos primeiros dias tu tem muito medo de pegar, de quebrar, de tudo, cara. Depois de um tempinho tu vai levando, assim. Mas, cara, daí eu fui falar do negócio de dormir. Fui falar isso no trabalho, assim. A gente estava num momento de confraternização, não sei o que. Eu disse, não, daí a Heloísa foi pro quarto, uma guria me olhou e falou assim, tua bebê já dorme no quarto. Tipo, a Heloísa tinha 5 meses. Era impossível. Assim, a minha tem 2 anos e dorme comigo. Ela, 2 anos que ela não... Que tipo, dormia com eles. Aí, o que acontece? Os pais saem do quarto, o pai às vezes não aguenta, porque, assim, não dá para dormir com uma criança. Eu não consigo. Ela se bate. Essa noite ela teve que dormir 1 horinha com a gente, porque ela acordou meio de noite, meio que tossidinha, nós levamos pro nosso quarto. Mas aí daí é coisas... E me chuta, e me toca pro lado, e o outro... Cara, não dá. E aí os caras pegam o quê? Vão pro sofá. E os maridos... E, cara, realmente é mais comum do que tu pensa. De casais, assim, depois de 2 anos, não ter uma... E tu não pode ter vida sexual dentro do mesmo quarto com uma criança. Não tem, cara. Claro. Não tem. Aí só se os caras deixam com a avó, não sei como eles fazem, né? Enfim. Tem um time ali que se tu não conseguir levar pro berço, cara... Já era. É muito difícil, tá? Eu não julgo os pais, porque... É assim, alguns falam assim, tu tem que... A super nanny da vida, assim, né? Tu tem que jogar ela no quarto lá e deixar ela chorar até ela se acostumar. Mas isso pro psicológico dos pais... Não, é que assim, o choro e o grito entram na tua mente de uma forma que tu... Meu Deus, meu bebê precisa de ajuda. Não, primeiro é aguentar a irritação, que deve ser, não deve ser tranquilo. Mas também isso, tipo assim, cara, meu filho tá berrando lá e eu tô aqui do lado sem fazer nada. É isso. Até uma série pra indicar aqui pra todo mundo, This Is Us, né? Essa série, velho. É pra chorar em muito, né? Mas, cara, ali a gente vê muito a questão de família. Os mesmo, reflexos, assim. né? Tipo, o bebê fez assim, daí tu faz essa parada dele grande, né? Que ele teve. Então, cara, como pai, para resumir esse negócio de pai, assim, dá medo. E eu faço assim, ó, como no casamento, eu faço as minhas escolhas, cara. Tipo, eu escolho ser assim. Porque eu não vou acertar em tudo. Eu já tenho essa tranquilidade de entender que eu não vou acertar tudo com a Heloísa, nem com outra criança que vier, né? Não vou acertar. Mas a gente tem que escolher algumas coisas. E assim, a opinião a gente vai ter de um monte. Principalmente quando tu tem filho, tu tem opinião de um monte. Quando ela tá grávida, então... Nossa, a galera não pergunta, ela fala. Todo mundo tem todas as regras para... Todo mundo tem as vitaminas perfeitas para não sentir dor, não sentir não sei o quê. Tudo. É o paninho virado de cabeça para baixo na hora do sei lá o quê. As pessoas falam, principalmente os que não têm filho, às vezes ficam falando, minha criança não vai ser assim. É uma coisa que eu aprendi muito, assim, eu falei assim, cara, eu não vou falar dos filhos dos outros. O cara pode estar se atirando no mercado lá. Assim, não falo nada. Eu cometo esse pecado aí. Cara, quando tu comete isso, vem pra ti, cara. É louco, assim. Não é nem superstição, mas assim, depois tu faz assim, meu Deus, eu tô me vendo na mesma situação que eu falava que não ia acontecer comigo. E é louco, cara. Tem que ter muita empatia, assim, porque cada pai realmente é um tempo. Às vezes o cara não tá vivendo o momento dele bom. Ele tá com muito trampo, ele não tá conseguindo equilibrar isso, sabe? Porque assim, quando eu fui para home office, cara, foi loucura. Porque eu não fui para home office, eu fui para
tu tem que estar em casa. Te vira agora. Tu tem que estar em casa. Até porque, assim, tem o tempo de adaptação nosso, de estar em casa. Aí tem o tempo de adaptação de esposa, de você estar em casa, mas eu estou trabalhando. Exato. Mas também tem da filha que não vai ter noção de que tu tá trabalhando. Foi 3 meses absolutos. E assim, eu lembro da minha esposa se preparar muito bem isso, sabe? Ela segurou muito bem. Porque eu estava tentando me adaptar, porque nós não podíamos perder o emprego, tem isso, né? A gente fica muito... E do nada, como eu trabalho numa região onde eu era de marketing, tipo, do nada, todos os vendedores não podem vender. O marketing tem que fazer o triplo. Do nada, a gente teve que rever todo o planejamento, então foi muito mais trabalhoso. Aquilo que, vamos fazer lá final do ano, não, é fazer agora, porque se não fizer agora, deu ruim. Tudo, os eventos que tinham presencial, esquece, é tudo online. E aí, nossa, foi loucura. Enfim, foi 3 meses que eu perdi muito cabelo. Mas mesmo assim, a Mari puxou muito bem esse negócio, conseguiu fazer a Elo entender algumas coisas, enfim. E até eu quando me acalmei, teve um negócio assim, eu ganhei um appreciate, porque nós fizemos muita coisa. E a empresa nos deu, falou assim, olha, vocês foram muito além do que nós esperávamos. E deu lá uns pontos, assim. E eu não tive dúvida. Eu peguei os 70% daqueles pontos e falei assim, amor, tá aqui, ó. Compra o que tu quiser. Eu troquei por um vale para ela, assim, e ela pôde escolher os presentes para ela, assim. Daí eu vim e falei, né? Se não fosse tu, eu não conseguia metade disso. Então tem muito isso, assim, tem que ser um time. Não tem como o homem andar sozinho. E a mulher espera isso do homem, cara. A mulher espera isso do homem, por mais que ela fale assim. Eu falei essa semana para alguns homens, eu falei assim, quem precisa de motivação para fazer as coisas são crianças. Que assim, vai lá, filhão. Tá indo bem. Não sei o quê. Se tu é um marido, se tu é um homem, se tu vai ter um filho, cara, tu já tem a obrigação de fazer várias coisas. Eu não me sinto motivado de trocar a fralda dele. Não me sinto motivado de comprar um remédio. Cara, tu é pai. Tu fez aquela criança. A Mari usa um exemplo que eu acho sensacional, sempre que ela fala. Então, por exemplo, amor, tem leite? Eu não chamo a Larissa de amor, né? Mas, enfim, só para facilitar a vida de todo mundo. Amor, tem leite? Assim, não. Tu não comprou? Assim, não. Eu esperava que ia ter em casa. É muito isso, cara. Não, cara, esse negócio só é muito importante, assim, porque a gente pode levar isso para qualquer coisa. Até mesmo, a gente começou falando sobre a tua conversão nesse podcast e tal. Até mesmo na nossa vida espiritual, na vida de igreja, tem coisas que são obrigatórias ter essa maturidade. De reconhecer, às vezes, não, porque o meu discipulador não veio atrás de mim. Não, porque tal coisa não aconteceu. Então, por isso eu vou ficar magoado com o meu pastor. Chega um momento que não pode mais isso acontecer. Sim. Porque eu não tenho oportunidade. Cara, tem coisas que a gente vai ter, é óbvio, tem pessoas que vão passar por esse processo e tal, é tudo, como tu falou, de maturidade, mas como tem pessoas que já deveriam estar maduras, já estão, sei lá, 2, 3, 4, 5, e, cara, não desenvolvem essas partes, sabe? Não desenvolvem essa maturidade de pai, né? Digamos assim, de desenvolver. Cara, não, para com essas coisinhas pequenininhas e começa a usar uma palavra bem crentez agora. Tipo assim, começa a frutificar, sabe? Começa a desenvolver coisas, porque já deu da galera ficar cuidando de ti o tempo todo. É óbvio que a gente vai ter momentos mas são momentos. Exato. Não são coisas que vão necessitar toda hora. Não, preciso receber. Eu percebi isso falando com alguns homens, assim, e eles falam assim, mas minha mulher, daí... Ele rachou com uma coisa com a mulher, né? E a mulher veio lá e meio que... eu vou te apoiar, né? Tu vai mudar e tal. E no outro dia ela lembrou das coisas e meio que foi ríspida com ele. E ele assim, eu pedi pra ela não ser assim. Eu falei, cara, mas tu não precisa de motivação. Tu já entendeu que tu errou, tu já entendeu que tu está no processo de mudança. E primeiro, vai ter que também, vai ter as consequências em relação a isso. A pessoa não é obrigada a te perdoar, não, te perdoei, mas agora é o processo da cicatrização, talvez, ela né? Ela vai lembrar, né? Ela vai expor aquilo. E assim, eu usei o exemplo assim, né? Quem precisa é o teu filho de motivação para continuar não errando e coisa assim, porque ele não entende muitas coisas, que ele é imaturo, que ele está no leitinho ainda, né? De coisa. Mas tu já é um homem, cara. Daí ele ficou meio... É ruim falar essas coisas assim de cara, mas foi o que eu te falar, e é uma coisa que eu levo para minha vida. Assim, tem coisas que eu tenho que aprender a crescer e não preciso mais de uma motivação para ir... Eu tenho que fazer. Então, se eu sou pai da Heloísa, eu sou referência para ela agora também, e eu vou errar, vou aprender, né? Então, tem essas coisas assim, mas, cara...
as coisas que eu decidi fazer, eu vesti a camisa, graças a Deus, estou fazendo. Assim, claro, imperfeito, né? Tem dias assim que daí a Mari senta comigo assim, olha, tu tá fazendo muito assim, tá sendo muito... não tá conseguindo te controlar nisso e tal. E aí, uma coisa que eu falo para todos os casais, quando tua mulher fala uma coisa para ti, acredite muito, porque ela tá muito próxima, ela te ama muito e ela acredita que tu vai mudar. O Joãozinho lá de fora pode falar o que quiser, né? Nossa, Paulo, tu é maravilhoso, tu é calminho. Não tá contigo todo dia. Então... É uma coisa que eu tenho escutado desde que eu casei, enfim, fazem... Não, que de hoje? Dia 3. Não, vai fazer 7 meses esse mês. Mas eu sempre fui uma pessoa mais... não é introspectiva a palavra, mas... Talvez seja, enfim, a pessoa que internaliza muito sentimentos, essas coisas de, tipo, Sim. não falar. E aí eu também sou um pouco lento, às vezes, para falar alguma coisa que aconteceu ou perceber algumas situações que aconteceram. Uhum. Então, várias vezes eu falo assim, ó, cara, tu tem que falar o que tá acontecendo. Tipo assim, tu não pode ficar nisso de ficar internalizando, principalmente comigo. Não, tu tem que falar o que tá acontecendo. Legal. Então, escutar isso de alguém, pra mim não foi desconfortável, obviamente que não, porque, enfim, veio dela, de uma pessoa que quer o meu bem e tal. Mas como a gente precisa estar atento, principalmente a essas pessoas? Porque é muito lindo, maravilhoso receber elogio de um monte de gente em relação àquilo que a gente faz, mas das pessoas que a gente tá perto, a gente precisa ouvir esse feedback também, Sim. né? É porque um certo fragmento que as outras pessoas veem, né? Nós ministrando louvor, nossa, Paulo, que lindo, né? Tal, como tu lida, e até como tu lida ali com o nosso grupo, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. É um nível que a gente lida, né? Agora, bota nós no 15 dias numa casa. Nós tudo ali no louvor. O Big Brother tá aí para isso, né? Pra gente, é um grande experimento social, incrível. E aí, eu sempre pensando, se minha mulher sentou comigo para conversar... Cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é uma chance absurda que eu tenho. Porque se não senta para conversar, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou perceber? Porque assim, cara, agora eu mudei de função, eu tô com mais umas coisas aqui no meio, a gente só vai vivendo. E aí ela chega assim, olha, eu percebi que tu tá mais estressado, mas é assim, assim, assim. Tá. Então eu vou ter que fazer minhas escolhas, vou me aprumar aqui, igual tu, né? Vou começar a falar mais do que eu tô sentindo, E a gente pode levar isso também para outros níveis, né? Por exemplo, sei lá, pai, mãe, irmão. Claro que o irmão às vezes não dá para levar muito em consideração, mas dá, mas não dá. Às vezes o irmão não sabe falar como uma esposa fala e tal. Mas, cara, como essas pessoas próximas, elas sabem exatamente o que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa escutar um pouquinho mais. A gente é muito dono de nós mesmos. Nós fazemos o nosso caminho. A gente busca o que quer ouvir, né? Nós escolhemos... e vamos atrás da nossa melhor versão. Hoje em dia tá chato isso, hein, cara? Pô. Não só hoje, né? Já faz uns 2 aninhos já. Arrasta pra cima. Quer saber mais, Cara, obrigado por estar aqui. Acho que foi um papo bem produtivo, mais do que a gente imaginava, né? Para primeiro podcast, não sei como que eu fui, se fui um bom host, espero que sim, né? Pode. Deixa eu falar demais até, cara. Não ixi, né? Bora. Mas, cara, é isso aí. Espero que a gente possa trocar, quem sabe, mais alguns papos mais alguma vez, que vai rolar, sim. A gente falar de outras coisas também. E eu espero que você tenha gostado dessa conversa, espero que tenha sido produtiva para você. Se você assistiu até aqui, porque alguma coisa foi legal. Então, eu vou te pedir é o último momento, então segue as nossas redes sociais, vai estar tudo aí embaixo, do Matheus também. E eu espero você para um próximo vídeo, se inscreve no canal, né? E vamos ver se a gente vai fazer uns cortes disso aqui, compartilha os cortes, que talvez seja mais fácil. Mas, obrigado por assistir até aqui, tá bom? Valeu, até mais, é isso aí.